Hoje a live é com o Dr. Alessandro, ele que é juiz de direito e que decide sobre o ônus da prova. Ele vai conversar conosco sobre o ônus da prova. Maravilha! Olá, doutor! Tudo bem, doutora Jaqueline? Tudo bem, muito obrigado. Tudo jóia. Eu que agradeço. E, inclusive, é uma das dúvidas pertinentes de muitos peritos essa questão do ônus da prova, né, doutor? Então, eu falei, vou marcar uma live com o doutor para a gente conversar sobre isso, entender também, para que os peritos possam entender quem é que vai pagar, porque é muito comum ter essa dúvida, né, doutor? Então, vou apresentar o senhor para todos os que estão aqui na live. Doutor Alessandro é juiz de direito. Qual tribunal, doutor? TJMS, Mato Grosso do Sul. TJMS, calor aí? Ah, não, tá bem tranquilo, tá bem sossegado aqui, tá bem gostoso. TJMS, juiz de direito, né? Atua na vara cível. Isso, eu sou juiz de direito vou fazer 19 anos agora, no final do mês de maio. E eu tô na capital, já estou na capital há 5 anos, mas fiquei quase 14 aí no interior, né? E desses 19 anos que eu fiquei como que eu sou magistrado, há 16 eu atuo só em varas cíveis. Só em varas cíveis. Então tô bem familiarizado aí com a vara cível e quero agradecer mais uma vez aí essa oportunidade, dizer que é muito bacana participar do seu perfil. Seu perfil é muito legal, assim, no Instagram. Obrigada, desenvolver esse trabalho, né, de divulgar o trabalho do perito, como que o perito atua, as oportunidades que tem dentro do processo. Muito bacana, parabéns, viu? Muito obrigada, doutor. O perfil, primeiro nasceu o canal no YouTube, porque quando eu ia em algum lugar e me apresentava, a maioria das pessoas falava, mas perita, você é da polícia? Então as pessoas não sabiam o que é perícia judicial. Nem advogados, às vezes, sabem o que é perito judicial. Então, é bem interessante poder mostrar essa carreira, poder mostrar a importância. Porque eu costumo falar que o perito do juiz, o perito judicial, ele é o braço direito do juiz. Então, ele vai auxiliar o juiz na sua sentença. Então ele vai trazer ali a verdade, esclarecer o que tiver que ser esclarecido ao juiz. E o perito judicial, ele tem que ser muito bom, porque imagina, o juiz, ele sabe muito de direito, né, doutor? Lógico, mas nada da técnica, né? Exatamente, mas na parte técnica, na parte outras profissões, como medicina, engenharia, contabilidade, o juiz não tem como saber, né? Já tem tanto de direito, né? Imagina se tivesse que saber tudo isso, seria inviável, seria impossível. É muito então, por isso que é necessário mesmo. Então, doutor, eu gostaria de começar aqui fazendo uma breve introdução sobre as provas. A gente tem várias provas a serem admitidas, testemunhas, provas documentais, perícias. Inclusive, até falo para os meus alunos, eu dou aula de documentoscopia. Então, eu falo, gente, é diferente. Prova documental é a apresentação do documento. Já prova pericial documental é a perícia nesse documento. Então, são duas coisas aí distintas, mas são todas provas e que o juiz vai ter a sua convicção com base nessas provas. O juiz, ele forma a sua persuasão de acordo com o que ele está vendo ali que é verdade, de acordo com o que ele verifica, porque não tem como sentenciar no escuro, né, doutor? Então tem que saber ali o que está acontecendo e as provas servem para isso, para trazer essa convicção ao juiz. Então as provas que a gente tem são essas: testemunhal, documental, pericial. E dentro da pericial, a gente tem algo específico, que é a atuação do perito judicial. O perito judicial, ele vai auxiliar o juiz nas mais diversas áreas, né? Até vou aproveitar o gancho, doutor. Qual foi a perícia mais curiosa que o senhor pegou? Como, por exemplo, perícia em avião? Não sei, imagino uma perícia bem diferente. Já tive perícia de avião, não, nunca tive essa experiência. As perícias médicas são sempre complexas, mas eu já tive um caso que me marcou bastante, que foi o consumo de um alimento que, segundo a inicial, esse alimento ele estava estragado em razão de fezes de rato.
E aí, então, foi um saquinho de batata chip, que foi adquirida para um almoço em família, um bobó no domingo na casa da tia, e aí quando vai a família toda, cada um leva um ingrediente do almoço, né? E um casal, que eram os sobrinhos dela, ficou responsável de levar a batata palha, né? Não é a batata chip, é a batata palha para comer com bobó de galinha. E aí passaram numa conveniência, compraram um produto, e quando chegaram lá no local do almoço e abriu aquele saco de batata palha, a batata, segundo a inicial, estava estragada e tinha fezes de rato. E aí foi interessante porque o autor, ele guardou o saco, né, por muito tempo no freezer congelado para depois ser submetido a uma perícia. Mas no final das contas, até consultei um perito na época se era possível, né, constatar isso ou não depois de tanto tempo. Qual área? Foi um perito ligado a... Foi um perito ligado à nutrição, acho que foi um negócio assim. Alguma coisa... Engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos, alguma coisa nesse sentido, o perito. Mas aí, claro, eu consultei se era possível a perícia, e aí, pelo decurso do tempo, já não era mais possível. Mas era uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, então a falta da perícia acabou prejudicando o fornecedor do produto, que é o fabricante da batata, que foi demandado em juízo, e a ação teve o prosseguimento sem a perícia, mas seria um caso interessante. Agora, as perícias em documentos são sempre muito importantes, a perícia médica é imprescindível nas ações de indenização, e aproveitando o gancho que você disse aqui no início da sua fala, a prova é essencial numa demanda judicial, né? E aqui eu tenho um perfil acadêmico também que trata do direito probatório justamente por isso, né? Porque eu vejo na prática como muitas vezes as partes e os advogados acabam não tendo todo o zelo, todo o cuidado com a produção da prova. Nós, né, de forma geral, no mundo jurídico, todos nós profissionais do direito, nós damos muito mais importância para as questões de direito, para as questões jurídicas, do que para as questões fáticas. E o fato é muito importante dentro de um processo. E por mais Eu acho que é o mais importante. É o mais importante. Por mais que o autor tenha o direito, por mais que o autor alegue um fato, e aquele fato corresponde exatamente ao que aconteceu fora do processo, aconteceu no mundo fenomênico, aquele fato é um fato que aconteceu, mesmo tendo essa percepção dentro do processo, se não existir os elementos de prova que confirmem aquele fato durante a instrução, o juiz não pode considerar aquele fato verdadeiro. E é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes o autor tem a pretensão, tem o direito, o fato é em favor dele, mas como falta uma prova, como a prova é deficitária, acaba que aquele pedido que foi formulado, ele acaba não sendo acolhido em juízo, justamente por uma falta ou deficiência da prova. E aí, como muito bem você disse, nós temos os meios de prova. O Código prevê 9 meios de prova, que vai desde a ata notarial até a inspeção judicial. São 100 artigos no Código que tratam das provas em espécie, do 484 ao 584. Passa por 9 modalidades de prova, né? Temos ali... Eu falei só os mais famosos. Mas temos muitos, né? Tem a ata, tem o depoimento pessoal, a confissão, a testemunha, o documento, a exibição do documento ou coisa, a prova pericial, a prova técnica simplificada e a inspeção judicial. Fora esses, doutora Jaqueline, que estão previstos, o Código autoriza também a produção de prova atípica, uma prova que não tem uma previsão legal específica no Código de Processo Civil. É possível se produzir provas atípicas também. O 369 garante isso. É um direito fundamental do autor e do réu produzir provas atípicas. Então, portanto, a prova é essencial para quem quer vencer a demanda. O que seria uma prova atípica, doutor? Prova atípica... Que agora não me veio na cabeça. Sim, mas temos vários exemplos de prova atípica. Por exemplo, quando o próprio autor ou o réu, o próprio advogado do autor ou do réu, requer o depoimento do seu cliente. O depoimento pessoal é quando o autor requer o depoimento pessoal do réu e o réu requer o depoimento pessoal do autor. Quando o próprio advogado requer a oitiva do seu cliente, isso é uma prova atípica. É uma prova que não tem previsão no Código de Processo Civil. Quando você, por exemplo,
você extrai um documento eletrônico, por exemplo, um print das redes sociais, por uma plataforma de internet que é mais segura, a blockchain, e você faz a captação desse documento pela blockchain, isso vai virar um novo documento eletrônico. Esse novo documento eletrônico captado nessa rede de proteção que é da internet da blockchain, e você junta isso no processo, isso é uma prova atípica. Aquela prova que você produziu na rede blockchain, porque ela vai te dar mais segurança. Quando você faz a captação desse documento eletrônico, qualquer documento na internet, pode ser uma rede social, pode ser um site, pode ser um e-mail, pode ser um print da tela do seu aparelho de celular. Quando você faz a captação desse documento eletrônico dentro dessa rede de internet, que é super protegida e é difícil de ser violada, se extrai um relatório nesses aplicativos que produzem essa prova e você junta esse relatório no processo. Esse relatório é uma prova atípica, Enfim, nós temos várias espécies assim de prova atípica que podem ser produzidas. Por exemplo, um outro exemplo que é bem comum, a inspeção judicial é quando o juiz, pessoalmente, vai até o local onde está acontecendo o fato e o juiz constata o fato e certifica através de um documento chamado a certidão da ata notarial. Ele vai acompanhado do oficial de justiça, tudo que o juiz narra para o oficial de justiça certifica e aquilo é uma inspeção judicial. Uma prova atípica, doutora Jaqueline, seria ao invés do juiz ir até o local, o juiz determina ou as partes requerem que o oficial de justiça vá até o local. O oficial de justiça vai até aquele local, presencia o fato e certifica numa certidão. Aquela certidão que ele presenciou, ele pode ter presenciado a invasão de um imóvel, ele pode ter presenciado a perda de uma posse. Aquilo que ele presencia tem presunção de veracidade e é uma prova atípica. Quer ver uma prova atípica que eu já produzi? E é bem bacana. Ah, eu quero. Eu tava conduzindo uma audiência no interior. E no interior, você sabe, a gente tem muito mais facilidade de se deslocar até os locais. São cidades menores, pequenas. né? Isso, exatamente. São cidades menores, são cidades pequenas. E eu estava no meio de uma instrução, numa ação de acidente de trânsito, e surgiu uma dúvida sobre a visão do carro, do motorista do carro num determinado cruzamento. Se ele tinha condições ou não de visualizar uma placa de pare. Essa era a questão. Bom, o que eu fiz? Eu parei a audiência, determinei que o oficial de justiça fosse até o local, e no local onde era o acidente, todos nós na sala de audiência, ele abriu uma chamada de vídeo comigo. E ele transmitiu a imagem do local do acidente, ele numa chamada de vídeo comigo, para dentro da sala de audiência. E todos nós na sala de audiência vimos como que era o cruzamento naquele momento ali do acidente, como que era a placa, onde que a placa estava. E tinha visibilidade ou não? No final das contas tinha, claro que tinha visibilidade, era bem tranquilo, a placa era bem visível o local da placa, então quer dizer, a gente tirou a dúvida que tinha ali dentro de uma audiência com uma transmissão ao vivo através do oficial de justiça que abriu uma chamada de vídeo pelo WhatsApp comigo e aquilo foi retransmitido na própria audiência. Então é uma prova atípica. Que legal! Uma prova atípica. E eu vejo que cada vez mais eu vejo a importância das provas. Eu fiz direito, mas no direito a gente aprende muito sobre os dispositivos, sobre ter ou não aquele direito. E hoje em dia eu vejo que cada vez mais não é só o que está na lei, mas o que de fato aconteceu, as provas. Então, o que o senhor está falando sobre ter acesso, ver como é que aconteceu mesmo a dinâmica. Então, isso é muito mais importante do que o direito, porque o direito ele só vai ter essa validade se tiver dentro desses fatos, se esses fatos corroborarem aí com o direito dessa pessoa. E veja assim, os advogados, os profissionais do direito como um todo, né? Nós nos preocupamos muito mais com as questões de direito, a ponto assim, de ter uma contestação muito bem elaborada, uma tese jurídica nova, e coloca doutrina, e coloca jurisprudência, mas esquece do fato. Né? O direito, o juiz conhece, agora o fato não. O fato precisa ser provado para o juiz, e se não for, roda, perde a demanda mesmo, não tem jeito.
Não tem jeito. Ali, se o fato não existir, não houver aquele fato, já era. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, já que a gente está falando de fato, do que aconteceu. Eu vi um pouquinho aí do Instagram e eu gostei muito da explicação do ônus subjetivo. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a comparação entre o ônus subjetivo, o ônus objetivo, se um é mais para prova, para provar, o outro é mais para quem vai pagar. Eu não entendi direitinho, mas se você puder dar uma pincelada nisso. Vamos lá, vamos esclarecer isso aí. É assim, dentro do processo, as partes, autor e réu, têm ônus. Quem tem ônus dentro do processo são as partes, o autor e o réu. Ônus é um encargo que a parte tem que produzir, ela tem que realizar dentro do processo, sob pena de, se ela não realizar, ela pode ter um prejuízo, ok? Isso é uma definição clássica de ônus. É um encargo, uma atribuição que a parte tem dentro do processo, o autor e o réu. E a parte, ela tem dois ônus fundamentais. O primeiro ônus é o ônus de afirmar o fato, de apresentar o fato. E o segundo ônus é o ônus de provar o fato que foi afirmado. Quando nós identificamos o ônus da prova, a doutrina traz uma divisão entre ônus subjetivo e ônus objetivo. Nesse ônus subjetivo, de sujeito, esse ônus é voltado para a prática das partes. Ou seja, é o ônus que vai determinar qual das partes tem que alegar o fato e provar o fato. O ônus subjetivo é uma regra de procedimento para as partes. Quem que no processo tem que produzir a prova? Se é o autor ou se é o réu. Então, a regra geral do ônus subjetivo é que quem alega o fato constitutivo do direito, o autor tem que provar aqueles fatos. Então, se eu sou o autor numa ação de indenização por acidente de trânsito, onde eu estou afirmando que você, Jaqueline, foi a causadora do acidente. Você agiu com culpa na condução do seu veículo, você não observou um sinal de pare, invadiu uma preferencial, e ao invadir a preferencial, você colidiu com o meu veículo, e em razão disso eu tive danos. Esses são os fatos que eu aleguei. Se fui eu que aleguei e esses fatos constituem o meu direito, eu, o autor, é que tenho que comprovar todos esses fatos. O ônus é meu. Se você, na sua defesa, na sua contestação, você apresenta um fato novo, um fato que vai impedir, modificar ou extinguir o meu direito, vamos imaginar que na sua contestação você afirme que a causa do acidente não foi a culpa sua por não ter observado o sinal de pare. A causa do acidente foi a minha velocidade excessiva. Tá reparando que a velocidade excessiva do autor não estava lá na inicial. É um fato novo. Da contestação, né? Esse fato novo, que é da contestação, quem tem que provar é o réu. Então, esse é o ônus subjetivo. Quem tem que alegar e provar. Muito bem. Essa regra é uma regra para as partes. Ou seja, durante a instrução do processo, o autor tem que produzir as provas dos fatos que constituem o seu direito e o réu tem que produzir a prova do fato contrário, do fato que impede, que modifica ou que extingue o direito do autor. Muito bem, é uma regra de conduta para as partes. Agora, nós temos um outro ônus da prova, o ônus objetivo. O ônus objetivo, ele não tem nada a ver com as partes. O ônus objetivo é uma regra de julgamento para o juiz. O ônus objetivo da prova é uma regra para o juiz. Por quê? Porque pode acontecer, Jaqueline, que nesse processo que eu ajuizei contra você, eu não produzi prova ou eu produzi prova insuficiente e você também não produziu prova ou produziu prova insuficiente. Temos aqui fatos contraditórios. Eu aleguei que a culpa é sua e você está alegando que a culpa é minha. Agora o juiz precisa saber de quem é a culpa. E quando o juiz, lá no final do processo, quando já não tem mais possibilidade de se produzir provas nenhumas, todas as provas já foram produzidas ou não foram produzidas, as partes não quiseram produzir provas. O juiz chegou lá no final do processo, quando o processo está maduro, está pronto para ele julgar, mas ele ainda não se convenceu. Ele não sabe qual é a versão verdadeira dos fatos, se é a do Alessandro, autor, ou se é a da Jaqueline,
ré, ele está em estado de dúvida. Bom, como não há mais possibilidade de se produzir provas, todas as provas já foram produzidas, ele, juiz, ele não pode não julgar. Ele não pode dizer assim, olha, eu não vou resolver esse litígio porque eu estou em dúvida, eu não sei quem deu causa ao acidente, se foi o Alessandro ou se foi a Jaqueline. Então eu não vou julgar, ele não pode fazer isso, ele tem que julgar, mesmo quando ele está em estado de dúvida. Aí é que entra o ônus objetivo da prova. Quando ele está em estado de dúvida e não tem como mais produzir provas nenhuma, o próprio ordenamento jurídico confere ao juiz uma regra, que é como se fosse uma carta na manga. O juiz tem uma carta na manga, ele diz assim, olha, eu não me convenci se quem deu causa ao acidente foi o Alessandro ou se foi a Jaqueline. Então eu vou me valer aqui de uma regra que vai me auxiliar no julgamento. Que regra é essa? A regra do ônus objetivo. A ação será julgada contra a parte que tinha o ônus de produzir a prova, subjetivo, e não produziu. Então é uma regra de julgamento para o juiz. Quando o juiz quando o juiz está em estado de dúvida, quando o juiz não se convenceu, ele vai se utilizar dessa regra. Vamos imaginar que no meu exemplo que eu dei aqui, no nosso acidente, o juiz se convenceu. Pelas provas que foram produzidas, ele entendeu que a culpa do acidente é da Jaqueline. Ele não vai se utilizar de ônus nenhum. Ele vai julgar segundo o convencimento dele, segundo aquilo que as provas apresentaram no processo. Agora, se ele está nessa situação de julgar e encontra-se com dúvida, ele se utiliza do ônus objetivo da prova. É essa a diferença entre subjetivo e objetivo. Maravilha. E nesse momento, a parte pode juntar, por exemplo, uma perícia particular, um parecer técnico, caso seja necessário? Bom, caso não tenha sido produzido. Tá. O processo, ele é uma sequência de atos, né? O processo é um instrumento que o Estado se vale para dizer o direito no caso concreto. Quando eu entro com uma ação, eu pretendo que você, ré, me indenize dos danos que eu tenho. Sim. Eu exerço uma pretensão com o meu direito de ação. E você, que é a ré, você resiste. Você quer que o meu direito não seja reconhecido. Diante dessa lide, o Estado precisa agir para dizer o direito, para exercer a função jurisdicional. O Estado age através do processo, que é uma sequência ordenada de atos. As partes terão as oportunidades de produzir prova num determinado momento do processo. E se elas não produzem naquele momento, elas não vão poder produzir depois, porque tem a preclusão. O processo sempre caminha para frente. O processo não pode voltar para trás, né? Voltar para trás é, claro, uma redundância aqui, mas o processo não caminha para trás, o processo caminha para frente. Então, aquele ato que não foi realizado, ele perde a oportunidade de ser realizado. O que pode acontecer é que o Alessandro não produziu a prova, a Jaqueline não produziu a prova, ou produziu uma prova insuficiente, uma prova que não foi clara, que não foi precisa. O juiz pode determinar a produção de uma prova de ofício. O juiz pode, em complementação à atividade das partes, o juiz pode determinar uma produção de prova de ofício, inclusive uma perícia. Bom, as partes podem juntar uma perícia extrajudicial no processo? Pode. O autor junta a perícia extrajudicial na inicial. E o réu junta na contestação. É o momento processual para juntar essa prova. Entendi. Tem algumas pessoas que eu acho que juntam fora, porque às vezes me procuram falando que o processo já está no meio ali. Não, então sim, por isso que eu pensei que fosse. Há essa possibilidade excepcional. Em que situações? Nas situações em que o Código de Processo Civil trata esse documento que você produziu fora do processo como um documento novo. O que é um documento novo? Documento novo você pode juntar em qualquer momento do processo. Aí o próprio artigo 435, ele coloca 4 situações em que o documento é novo. Por exemplo, você vai juntar um documento para provar um fato que ocorreu depois da petição inicial ou depois da petição de contestação. O fato é posterior. Aí, ok. Esse documento é novo, pode ser juntado em qualquer momento. Segunda hipótese em que o documento é novo. Olha que interessante. Eu ajuizo uma ação contra você. E eu junto os documentos que eu tenho. Quando você faz a sua defesa, você também pode juntar documentos. Agora, eu
posso contrapor aos documentos que você juntou. Esses documentos para contrapor são documentos novos, então pode ser um documento que você produziu e agora pode juntar no processo. Terceira hipótese, quando você propôs a ação, ele não existia. O documento passou a existir depois da propositura da ação ou da propositura da contestação. Aí o documento é novo. Então, nesse caso, se você produz uma perícia extrajudicial, depois da inicial ou depois da contestação, se você produziu depois, o documento é novo. Aí ele pode ser juntado. Sim. E a última hipótese de documento novo é quando o autor ou o réu não tinha conhecimento, acesso ou disponibilidade com esse documento. Ele só teve conhecimento, disponibilidade e acesso depois que a ação foi ajuizada. Então aí ele pode juntar também como um documento novo, nessas hipóteses. Entendi. Teve um caso que eu acho que o advogado juntou nesse sentido, que foi um parecer técnico. Havia uma ação de reconhecimento de união estável e o documento que fundamentava aquela ação era um documento ali com uma assinatura duvidosa. E aí foi solicitada a perícia. Sim. Justamente por causa disso, ele juntou depois, o processo já estava encaminhado, acho que não estava mais na contestação, estava mais para frente. Então, mas aí o documento é novo, porque ele foi formado depois. Aí é novo. Exatamente. Maravilha. Exatamente. Bastante pessoal aqui, ó, doutora Jaqueline. Nossa, muita gente! Bastante pessoal que me segue aqui, ó, Juizado Especial, Dr. Mário Pereira, Prado, várias pessoas aqui que sempre estão comigo, um grande abraço a todas elas, tá? Juizado Especial tá aqui, ó, passando suas lives são aulas, né, doutor? Imagina. Aqui. Legal demais essa oportunidade, né? Maravilha. Doutor, vou continuar aqui com algumas perguntinhas que eu selecionei. Todas as possibilidades do ônus da prova estão em lei? Então, todas as possibilidades de pagamento de perícia, de pagamento, no caso do ônus da prova pericial, estão em lei? Sim, né? Todas as hipóteses tem uma regra geral. Essa regra geral que é o ônus estático da prova. Quando eu ajuizo uma demanda, eu, autor, eu já sei que o ônus da prova é meu. A incumbência de produzir a prova do fato constitutivo é do autor. Está lá no artigo 373 caput do CPC. Quem afirma o fato que constitui o direito, o autor, ele tem o ônus de provar esse fato. E o réu? O réu tem o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Então tem uma regra que é uma regra geral. Uma regra que todo autor, quando ajuiza uma demanda, ele sabe que o ônus é seu. O que pode acontecer em determinados tipos de demanda? Pode acontecer que em determinados tipos de demanda, essa regra geral, ela não se aplica no caso concreto. Por quê? Porque haverá uma inversão do ônus da prova. O ônus deixa de ser do autor e passa a ser do réu. O ônus da prova passa a ser do réu. E se o juiz ficar em estado de dúvida, não é o autor que vai perder a demanda. Se o juiz ficar em estado de dúvida, quem vai perder a demanda é o réu, porque o ônus foi invertido e ele não produziu a prova, ou produziu a prova de forma deficitária. As hipóteses de inversão do ônus da prova, elas também são previstas na lei. Então nós temos, por exemplo, o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, diz que numa demanda onde a ação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, que é o autor, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável, em comparação com o fornecedor do produto ou serviço, que é o réu. Então, é mais fácil o réu produzir a prova do fato contrário do que o autor produzir a prova do fato constitutivo. E nessas circunstâncias, o código autoriza a inversão do ônus da prova. Então, é uma prática muito comum nas demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Outras demandas onde isso é possível, nas demandas em que a prova para o autor é impossível ou muito difícil de ser realizada. E, contrariamente, o réu tem uma maior facilidade da produção da prova do fato contrário. Então, nessas circunstâncias, o juiz pode inverter o ônus da prova. Ótimo. Já aconteceram alguns casos parecidos.
como eu faço perícia na área de documentoscopia, em alguns casos a parte, por exemplo, bancos ou grandes instituições não apresentam o documento. E aí os juízes, às vezes, dão por prejudicada a prova, porque não trouxeram o documento, ou então, porque é impossível, né? Para a parte, se realmente essa parte foi vítima de fraude, ela não vai ter o documento. Então, exatamente. Por isso... Aí tem uma questão interessante. Tem uma questão interessante aí, que é a seguinte, olha só. Nessas situações em que há uma fraude no documento, e esse documento foi um documento realizado, né, pela instituição financeira. A instituição financeira abriu um financiamento ou abriu uma conta em nome do autor, só que em razão de uma fraude praticada por terceiros. E aí esse autor está sofrendo um prejuízo em relação a isso. Sim. Esse autor, ele vai entrar com uma ação declaratória. Uma ação declaratória de inexistência do contrato ou de anulação do contrato, porque ele vai afirmar que ele não firmou o contrato. Ele não tem nenhuma relação jurídica com o banco, ok? Sim. Bom, nessas circunstâncias, o banco é citado para apresentar a defesa. Aí o banco pode ou não juntar o documento, o contrato, porque quem tem o documento, como você disse, quem tem o contrato é o banco. Se o banco, olha que interessante isso, doutora Jaqueline, se o banco junta o documento, vai caber agora ao autor manifestar sobre esse documento. E ao manifestar sobre esse documento, esse autor tem que impugnar a assinatura. Ele tem que dizer que aquela assinatura não é autêntica. Não foi ele que assinou o contrato. Foi um terceiro se passando por ele. Quando o autor impugna a assinatura do contrato bancário, agora nós temos aqui um fato controvertido. Se aquela assinatura é do autor ou não. Nessas circunstâncias específicas, porque o banco apresentou o contrato e porque o autor impugnou a assinatura, o ônus da prova de que o documento é verdadeiro, o ônus da prova é do banco. É o banco que tem que requerer a perícia e pagar a perícia. A perícia grafotécnica. Nos termos do artigo... eles não querem, né? Nos termos do artigo 429, inciso 1 do CPC. Agora veja, se o ônus é do banco e o banco não faz a perícia, não vai ficar comprovado, ok? Que a perícia, que a assinatura é falsa. O juiz vai presumir que é verdadeira. Por quê? Porque o ônus era do banco, era o banco que tinha que provar que a assinatura era falsa. Mas em que situação? A situação em que quem produziu o documento foi o banco. Então tá claro que nesse caso concreto, quem produz o documento é o banco, né? Porque é um contrato de adesão. O contrato parte do banco. Então cabe a ele comprovar que aquela assinatura é sim do autor. Para isso, perícia grafotécnica. Sim, tem bastante. Essa parte aí eu atuo bastante. E tem muitos casos, eu até me expressei mal, falei, não traz o documento, mas não traz o documento original. Porque tem muitas vezes processo PJE juntam a cópia ou a digitalização e às vezes está em má qualidade, eu não tenho como fazer uma perícia num documento que às vezes está tão ruim que você mal enxerga a assinatura. Então eu solicito os originais e muitas vezes não apresentam. E aí, nesse sentido, quando não apresentam, os juízes estão, às vezes, dando por prejudicada a perícia e já sentenciando, no caso, já com base nisso. Porque se o banco não trouxe esse documento, então ele que ônus dele suporta a falta da prova. Exatamente, ele que suporta a falta da prova. Tem alguns juízes que solicitam o documento antes. Então, assim, tem vários procedimentos, né? Cada um tem o seu jeito de atuar. Então, tem uma juíza que eu atuo que ela pede, na própria decisão, ela já pede o documento, para juntar o documento. Se a parte não junta, eu nem apresento proposta de honorários, ela já vai para a sentença. Então, ela já faz mais rápido, porque se ele não apresentou, era o ônus deles de provar, então já fica inviabilizado mesmo. Vai sofrer as consequências da falta da prova, né? E aqui alguém perguntou de quem é o ônus para pagar essa perícia. A perícia será paga por quem requereu a prova. Se quem requereu a prova foi o banco, é o banco que vai ter que pagar a perícia. E se essa prova foi requerida pelo autor, mas o juiz inverteu o ônus da prova, aí o juiz intima o banco
para que o banco manifeste se quer ou não a produção da prova. Se ele disser quero a perícia grafotécnica, ele paga. Se ele disser não quero, a perícia não se realiza e ele que suporta o ônus da falta da prova. Nesse sentido, eu vejo que tem muitos entendimentos, né? Tem juízes que deferem, a maioria, defere que o banco pague. Então, coloca o ônus da prova para o banco, digo banco, mas assim, grandes empresas pagarem, no caso de consumidor, grandes empresas pagam a perícia e a parte, muitas vezes, e a maioria das vezes, hipossuficiente, não paga. Tem alguns casos em que os juízes colocam como o ônus de quem solicitou, que muitas vezes é uma parte. E tem um colega meu que é perito, e ele juntou ali vários julgados, do tribunal mesmo, acórdão do tribunal, dizendo que quem deveria pagar a perícia era a empresa, no caso de documentos, e ele solicitou a 2 juízes. E eu fui a perita que entrou em substituição a ele. Então, ele foi substituído porque ele solicitou a inversão do ônus da prova. Só que por ele não ser advogado, na verdade ele é advogado, mas ele atua como perito. Então, por ele não ser parte ou advogado no processo, os juízes destituíram ele e nomearam, no caso, me nomearam. Então, eu queria saber, o perito pode pedir, não pode, só a parte, só o advogado que pode solicitar essa inversão do ônus da prova? Não, quem tem que pedir é a parte, né? O perito não pode pedir a inversão do ônus da prova. O perito é um auxiliar do juiz, um profissional um profissional da confiança do juiz. Ele vai exercer uma função pública durante a perícia, mas ele não pode solicitar a inversão do ônus da prova, tá bom? Agora, deixa eu trazer aqui um esclarecimento quanto a isso, porque tem bastante gente perguntando aqui, e se o autor tiver a gratuidade da justiça, enfim, o que a gente tem que sempre raciocinar em relação aos honorários da perícia? A regra é a seguinte: quem requer a perícia e o juiz admite a prova pericial, quem postulou pela perícia paga os honorários. Então, se foi o autor que requereu a perícia, é o autor que tem que pagar o valor dos honorários. Se foi o réu, é o réu que tem que pagar o valor dos honorários. E se foi ambos, autor e réu pediram a prova pericial, metade para cada um. O valor dos honorários é rateado entre autor e réu. Professor, e se foi o juiz que pediu a perícia? O juiz que determinou de ofício a perícia? Também é rateado entre o autor e o réu. Maravilha? Essa é a regra. Essa é a regra. O que acontece na prática? Pode acontecer na prática que duas situações. A primeira, vamos lá, vamos por parte. Pode ser que o autor que requereu a perícia, ele é beneficiário da justiça gratuita. Se o autor que requereu a perícia é beneficiário da justiça gratuita, o juiz concedeu a justiça gratuita para ele, o autor não pode ser obrigado a pagar o valor dos honorários do perito, até porque ele está sob a justiça gratuita. Nessa situação, o juiz, ao nomear o perito, ele pode solicitar um perito que seja um perito vinculado ao Estado. E aí o Estado indica o perito e esse perito faz a perícia. Por ele ser um servidor do Estado, não vai ter ali os honorários. Mas normalmente não tem esse perito por parte do Estado. A segunda opção que pode ter nisso, o próprio Estado, ele tem que custear as despesas da parte que é beneficiária da justiça gratuita. E o Estado, ele pode ter um orçamento específico para isso. Ele pode ter uma verba, né, no orçamento destinada a pagar custas e despesas do processo. E se ele tiver isso, o Estado paga o perito, sem problema nenhum, porque a prova foi requerida por uma parte, que é assistência judiciária gratuita. O problema é que os Estados também não têm esse orçamento. Os Estados não têm essa verba. Orçamento pequenininho. Não tem. Os Estados não vão ter nem a indicação de um perito dos seus quadros e nem uma verba para pagar os honorários do perito que foi nomeado. E aí? Bom, aí o juiz vai ter que consultar o perito para ver se o perito aceita receber só ao final. Ao invés do perito receber de forma adiantada no processo, o perito vai receber de forma só no final. E por que isso? Porque é o Estado que vai ser obrigado a pagar o valor dessa perícia, caso a parte que o Estado está assistindo perca a demanda. Mas
Se quem perdeu a demanda foi a parte que não é da assistência judiciária gratuita, é essa parte que vai pagar o perito lá no final. Aí o Estado não paga. E aí, nessas circunstâncias, o perito tem que aceitar receber só no final, porque a parte que requereu a perícia é beneficiária da justiça gratuita. Essa é uma situação bem prática. Eu já peguei essa situação na prática. Foi um caso da Fazenda. Foi na Fazenda, era um caso, acho que não sei se era um banco regional daqui, e eu sei que o banco acabou perdendo, e aí a juíza, ela já orientou. Na verdade, não é a juíza que fala comigo, mas a auxiliar dela me orientou, falou, a proposta a senhora faz com os honorários, aceitando a justiça gratuita, e com os seus honorários comuns, como você cobra. E aí eu fiz a proposta, aí eu coloquei os honorários, valor comum, caso a parte beneficiária de justiça gratuita seja sucumbente, a perita aceita os honorários no valor tal. Então, e eu não estava nem esperando, na verdade, eu sempre só estava esperando a justiça gratuita mesmo, que eu sei que vem, né, pouquinho, mas eu estava esperando era esse mesmo. E quando houve a sucumbência, daí eu vi a sentença e vi que realmente ali tinha ganhado os honorários cheios mesmo, graças a Deus. Maravilha. Mas eu nem fico esperando. Porque demora bastante. Demora. No final do processo demora muito. E se a parte que é da assistência judiciária gratuita perde a demanda, é pior ainda. Por quê? Porque você como perita vai ter um título para cobrar o Estado, você vai ter que entrar com uma execução contra o Estado, e dependendo do valor, pode ser uma requisição de pequeno valor, e aí você recebe mais rápido, mas se for um valor muito alto, entra no precatório, aí demora muito mais ainda, né? Enfim, então tem todo esse problema. Mas aqui a gente tem duas observações ainda, doutora Jaqueline, para a gente complementar esse assunto aqui. Vamos lá, a primeira é a seguinte, e se o juiz inverte o ônus da prova? Quando o juiz inverte o ônus da prova, o ônus de pagar a perícia também é invertido? Essa é uma questão. E aí eu quero esclarecer isso, porque isso causa muita dúvida na prática. Então vamos lá. Eu imagino que sim. Vamos imaginar. Olha só. Eu sou autor de uma demanda e, genericamente, lá na minha petição inicial, eu requeri uma prova pericial. Ok? De forma genérica, por ser um dos requisitos da petição inicial, indicar as provas. Eu indiquei que eu quero uma prova pericial. Mas no curso da ação, quando chegou lá na fase do saneamento e o juiz determinou que cada parte apresentasse as provas que quer produzir nesse processo, eu posso ter requerido a inversão do ônus da prova como autor. E o juiz pode ter deferido a perícia. Deferiu a perícia porque eu também requeri a perícia. E requeri a inversão do ônus da prova e o juiz acolheu a inversão do ônus da prova. Bom, agora o ônus é do réu. O réu tem que pagar a perícia que o autor requereu? Não, não tem. O réu não está obrigado a pagar a perícia que o autor requereu por ter sido invertido o ônus da prova. O que tem que acontecer nesse caso concreto? Nesse caso concreto, quando o juiz inverte o ônus da prova, o juiz tem que intimar o réu de novo. Para quê? Para que ele manifeste agora, porque o ônus foi invertido, para que ele manifeste expressamente se ele quer fazer a perícia ou não. Se ele disser, bom, agora o ônus é meu, se eu não produzir prova eu vou perder a demanda, ele vai dizer, eu quero produzir a perícia. Se ele falar, eu quero, ele que paga. Agora, se ele falar, eu não quero produzir a perícia, ele que arque com a falta da prova, mas a perícia não se realiza. Então, não é porque inverteu o ônus da prova que o encargo de pagar a perícia também inverte automaticamente. Não. Vai depender se o réu confirma que quer a perícia ou não. Aí, se ele confirmar, tem. E uma segunda observação, para a gente finalizar esse ponto aí e você avançar comigo, é a seguinte: tanto o autor quanto o réu, eles podem fazer, no caso concreto, um acordo. Um negócio jurídico processual para nomear o perito, eles podem indicar o perito que eles querem indicar. Pode ser isso, mas pode ser também quanto ao valor da perícia, o pagamento da perícia. Pode haver um acordo entre autor e réu para dizer o seguinte, ó, o ônus aqui é meu, mas vamos rachar a perícia? Vamos ser 50% para um,
50% para outro, eu pago 60% da perícia porque eu que requeri e você, réu, vai ser bom para você a perícia também. Você paga 40%. Se tiver esse negócio jurídico processual e as partes convencionam isso, inclusive com o perito, está resolvido o problema. Você pode, por exemplo... Seria perícia consensual. Seria uma perícia consensual num negócio probatório processual, num negócio processual de provas. É possível, inclusive, que sente numa mesa o perito, o autor e o réu, e eles entrem num acordo ali, como que vai ser feito o pagamento da perícia, quantas parcelas pode ser dividido o valor dos honorários, se vai dar um prazo para pagar, se não vai, se vai ser no cartão, se vai ser no boleto, se vai ser da forma que o perito quiser. Eles podem fazer eles podem fazer um negócio jurídico processual nesse sentido e depois apresentar isso para o juiz. E apresentado para o juiz é obrigado a aceitar. No caso da perícia consensual, as partes é que convencionam, né? Bem interessante isso. Tem esse caso dos documentos, eu vejo muitos juízes também decidindo sobre o ônus da prova e muitas vezes responsabilizando a empresa. E tem um artigo que vai de encontro a isso, que é o 429. Incumbe o ônus da prova, aí se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir. E aí, se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Então, eu entendo que às vezes podem colocar o ônus justamente por causa desse inciso segundo, né? Pela empresa ter produzido o documento. Exatamente. É a mesma coisa do banco que faz o contrato. Não é o banco que produziu o documento, então inverte o ônus da prova, é o banco que tem que fazer a perícia para provar que a assinatura é do autor da ação. Sim. É exatamente isso. É bem interessante isso, porque a gente vê muito na prática, e eu acho muito interessante que o doutor ensina para os advogados, porque tem advogados que não questionam, e aí ficam questionando o valor da perícia, ao invés deles terem questionado o ônus antes, né, ter tentado mudar o ônus, eles não tentam às vezes. Então isso daí é bem interessante para que eles corram atrás aí, tentando... que o ônus não fique para eles, para que depois não fiquem questionando tanto a perícia. E questionam muito, impugnam muito os honorários dos peritos da sua comarca, doutor? Bastante. Isso é bem comum, praticamente em toda demanda que tem prova pericial e que o perito é intimado para que no prazo de 5 dias apresente a proposta de honorários. Quando esse perito apresenta a proposta de honorários, normalmente vem uma impugnação daquela parte que tem o ônus de pagar a perícia. Agora, o que acontece na maioria das vezes, 99% das vezes, é que essa impugnação é uma mera alegação. Ele alega que o valor dos honorários é excessivo, desproporcional, que é fora da realidade do mercado, mas não prova, não junta um documento comprovando que o valor está fora do mercado. Não junta um documento comprovando que aquilo está desproporcional, não junta nenhum elemento de prova que vai confirmar aquilo. Aí já era. Aí, o máximo que eu faço nesse caso, quando há impugnação, sem provas, eu oportunizo que o perito se manifeste. Se o perito concordar em reduzir, beleza. Porque tem perito que concorda em reduzir. Agora, tem perito que defende com unhas e dentes os seus honorários e vai dizer, não, o valor é proporcional, o valor aqui é adequado, não tem nada aqui que está extrapolando o valor de mercado. E aí, como não tem prova nenhuma apresentada pelo advogado que impugnou, o valor que o perito indicou acaba sendo o valor definido pelo juiz. Nos casos que eu atuo, eu coloco na proposta de honorários, coloco horas que eu vou utilizar para o trabalho, fundamento, diligência, tudo que eu vou fazer ali eu coloco na fundamentação dos honorários. E depois, quando impugnam, eu junto uma manifestação, inclusive coloco honorários de colegas meus para fundamentar. Então eu pego os honorários de outros colegas, então é muito difícil, a maioria dos juízes aceitam meus honorários porque eu fundamento bem. Mas sempre impugnam. Doutor, vamos para a última perguntinha. Vamos lá. No caso do... Aqui eu estava vendo, tem um artigo que diz da perícia deficiente, da perícia inconclusiva. Já que a gente está falando de quem paga a perícia, pagou, mas nem sempre o perito vai receber. Então eu quero saber
Se o doutor já se deparou com algum caso de uma perícia insatisfatória, aquela do parágrafo 5º do artigo 465, perícia inconclusiva, perícia deficiente, quais são os critérios que o juiz leva em consideração na hora de aplicar esse artigo? Tá, olha só. 2 pontos que eu queria aqui observar em relação à prática da perícia. O primeiro, quando o juiz nomeia o perito, é aquele perito que está previamente cadastrado no tribunal, enfim, o código agora limitou muito a autonomia do juiz para indicar o perito, tem que ser um perito previamente cadastrado. Esse perito ele será intimado para em 5 dias apresentar a sua proposta de honorários. Mas o código diz mais, o código diz assim, que além da proposta, o perito tem que juntar nessa proposta o seu currículo, onde está demonstrado a sua especialização. E isso é muito raro o perito fazer. Eu sei que aqui nós estamos num ambiente que tem peritos, né, que te acompanham. E Posso dar uma dica? Pode. Eu faço o seguinte, eu tenho o link do currículo Lattes, e aí toda petição de proposta de honorários eu já deixo o linkzinho com o currículo. Porque fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil, mas você está cumprindo o que o CPC diz. Sim. Você tem que apresentar o seu currículo Lattes, ou um outro currículo, e os documentos que comprovam a sua especialidade. Isso é essencial e muitas vezes é ignorado. E aí, essa é a primeira observação. A segunda, que aí eu vou entrar na sua pergunta, o laudo pericial. O laudo pericial, ele tem que cumprir os requisitos do artigo 473. E aí você me perguntou, quando que o juiz ele vai considerar uma perícia inconclusiva, ele vai considerar uma perícia que não foi satisfatória, e ele pode, inclusive, diante dessa perícia inconclusiva, diante dessa perícia insatisfatória, o juiz pode determinar uma segunda perícia. Nomear um outro profissional para fazer a perícia, ou pedir para esse perito que apresentou um laudo inconclusivo, um laudo omisso, um laudo contraditório, ele pode pedir para que esse perito esclareça aquilo que está contraditório, omisso, aquilo que está dúbio. É nesse sentido que o juiz vai analisar. Agora veja, todo laudo pericial ele tem que ter 4 requisitos para que ele seja perfeito e o juiz não precise determinar a complementação e nem muito menos a segunda perícia. Ele tem que ter a exposição do objeto da perícia. O perito tem que dizer lá o que ele está examinando, o que ele está avaliando, o que ele está, né? Qual é o objeto da perícia. Ele tem que colocar a análise técnica e científica, a opinião técnica e científica dele naquele caso concreto. E tem um terceiro requisito que muitas vezes é ignorado, doutora Jaqueline. O perito, no laudo oficial, ele tem que mostrar para o juiz qual foi o método utilizado para a realização da perícia. E esse método não pode ser um método que é exclusivo do perito. Tem que ser um método que é aceito na comunidade científica daquele perito. Ele tem que utilizar um método que é aceito por todos os peritos daquela área. Então, por exemplo, vamos imaginar que numa perícia grafotécnica onde você é especialista, você não se utiliza de uma técnica que é a técnica que todos os peritos grafotécnicos se utilizam. Você se utiliza de uma técnica que é exclusiva sua, que você desenvolveu, mas que ela não tem um reconhecimento jurídico da comunidade dos peritos grafotécnicos. Essa perícia tem um vício. Ela não pode, ela tem que ser uma perícia baseada na indicação de um método que é aceito por todos. Aquilo que é geral, aquilo que é genérico. Esse é um ponto bastante importante. E quando o perito apresenta o laudo pericial, esse laudo tem que ser respondido todos os quesitos, de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma que um leigo, que não conhece os termos técnicos daquela ciência, possa entender. Quando o perito ele traz um laudo, e esse laudo não tem essa técnica, esse laudo é omisso, esse laudo é contraditório, esse laudo é muito técnico e ninguém consegue entender o que o perito está dizendo. Nessa situação, o juiz tem 2 caminhos. E aí eu já respondo a sua pergunta. O primeiro é determinar que o perito esclareça. O laudo concede um prazo e ele vai esclarecer. E ele pode esclarecer por escrito. Ele responde às dúvidas do juiz. Ele complementa o laudo.
Se ainda assim esse laudo permanecer em dúvida, é possível que o juiz, ou o autor, ou o réu, requeiram que esse perito seja ouvido em audiência. O perito pode ser ouvido numa audiência para esclarecer o laudo. Mas para isso, para que o perito vá até a audiência e esclareça o laudo, esse perito ele tem que ser intimado com 10 dias de antecedência da data da audiência, e ele já tem que saber com 10 dias o que ele vai esclarecer na audiência. As perguntas têm que ser encaminhadas previamente para ele. E aí ele se prepara e vai lá na audiência e esclarece o laudo de acordo com as perguntas que foram anteriormente formuladas. Agora, se mesmo assim não surtir efeito, o juiz pode determinar que esse laudo foi inconclusivo e nomear um novo perito. É difícil, é raro, mas não é impossível. Já tive casos na prática em que eu tive que ir para a segunda perícia. E aí ele não recebe ou recebe a primeira? Não, recebe normalmente. Recebe normalmente. Entendi. E olha, a segunda perícia não exclui a primeira. As duas ficam no processo e o juiz pode analisar e formar o seu convencimento baseado nas duas, sem problema nenhum. E doutor, esses pré-requisitos do laudo, eu ensino um mnemônico no meu canal, que é o seguinte: a perícia a gente tem que fazer com amor. Análise técnica, método, objeto e resposta conclusiva aos quesitos. Então, maravilha. Eu falo para todos os meus alunos fazerem laudo com amor, e meus alunos não vão ter nenhum problema em relação a isso. Vou te copiar nisso aí quando eu falar de prova pericial, mas vou dizer que foi você que inventou isso. Não, mas sempre, assim, além do zelo, lógico, mas eu criei esse mnemônico para ninguém esquecer. Então, acho que esclarecemos tudo aqui, foram várias perguntas, quero agradecer. Tem algumas perguntas aqui do pessoal. Teve uma pergunta aqui que eu vi que eu achei bem interessante. Quem paga a segunda perícia? Certo, a segunda perícia é paga por quem requereu a segunda perícia. Se foi o juiz que determinou, metade para o autor, metade para o réu. Se foi o autor que requereu a segunda perícia e o juiz admitiu a segunda perícia, é o autor. Se for o réu que requereu a segunda perícia e o juiz admitiu, será o réu. Uma outra pergunta que eu vi ali: e o caso de impedimento e suspeição do perito? Bom, as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz se estendem para o perito. Então, se for nomeado um perito e o perito está numa das hipóteses de impedimento do juiz, o perito também é impedido de produzir a perícia. E aí tem que apresentar uma exceção de impedimento para que esse perito seja afastado e o juiz nomeie outro. Ok? As hipóteses de impedimento e suspeição estão no artigo 144, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, 144 e 145 do Código de Processo Civil. Por exemplo, há impedimento do juiz, e aí você vai ler, há impedimento do perito. Aquele perito, por exemplo, que é parte no processo. Aquele perito em que o advogado, o Ministério Público ou o defensor público é o seu esposo, o seu cônjuge, o seu filho. Aí não pode, né? Então, todas essas hipóteses de impedimento e de suspeição se aplicam também para o perito. Igualzinho, é só ir lá no 144 e 145. Sim, e também o perito que não quiser participar de determinado caso, ele pode pedir a escusa de foro íntimo. Eu só aviso para os meus alunos, não peça isso muitas vezes, porque tem alguns que se aproveitam para pedir isso quando tem alguma justiça gratuita, né? E foro íntimo aparece. Entendi. Então eu falo, aproveite a oportunidade, porque a nomeação é uma oportunidade que o juiz está te confiando. Ele está confiando, ali dando voto de confiança para você exercer um trabalho. Então, não usar isso exacerbadamente, só utilize caso realmente você não se dê bem com a parte ou você não se sinta à vontade de fazer aquele trabalho que é muito complexo. Mas tem isso também. Amigo íntimo, inimigo capital, né? Amigo íntimo, inimigo capital. E olha, isso que você diz é muito importante. Por quê? Porque às vezes você se sacrifica um pouquinho numa perícia de assistência judiciária gratuita, onde você não vai ver uma perspectiva muito concreta de receber rapidamente, mas depois, por você ter feito um bom trabalho, o juiz vai te nomear numa ação que não é justiça gratuita e que os seus honorários vão ser altos. Então você tem que ter sempre essa preocupação mesmo.
Eu falo que é a vitrine. A vitrine do perito é a justiça gratuita. É quando você mostra para os juízes o seu trabalho. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante também, que eu acho que não, mas como eu não sei tudo, né? Então, é possível requerer perícia nas razões finais? Nas alegações finais, você requer uma perícia. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o autor, nas suas alegações finais, juntou um documento novo. E agora, nas alegações finais do réu, o réu impugna o documento novo juntado pelo autor e requer uma produção de prova pericial para demonstrar a falsidade do documento. É possível, sem problema nenhum. Tem gente perguntando aqui se tem alguma análise quanto ao grau de independência e imparcialidade do perito. São as mesmas observações do 145 e 144, né? Isso. Mesmas do juiz também. E caso tenha algum questionamento, pode ser solicitado, pode ser alegada essa suspeição pela parte. Pode. E aí o juiz decide, né? Isso. Vamos imaginar que eu nomeei você, Jaqueline, hoje, para ser a perita de um processo. Nesse momento que eu te nomeei, não tem nenhuma causa de impedimento ou de suspeição. Mas no curso do processo, vamos imaginar que você, sei lá, conheceu o advogado, se apaixonou e estão casando. Nessa circunstância, agora tem o impedimento e a suspeição. Então, agora, a outra parte pode alegar, nesse momento, o impedimento e a suspeição. Sem problema. Sim. Aí se abre um incidente no processo. Se abre um incidente, você é ouvida sobre a causa de suspeição e impedimento. Se você concordar com a causa, você é excluída do processo, sem problema nenhum, o juiz nomeia outro perito. Agora, se você diz, não, a causa aqui não é uma causa concreta, não há uma razão de impedimento ou de suspeição, aí é o juiz que vai ter que decidir se tem ou não. Inclusive, é possível produzir provas se tem ou não a causa de impedimento ou suspeição. É ótimo. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu vi, se tem a assistência judiciária gratuita, quem paga a perícia? Nesse caso, o que eu acompanho é o tribunal, aqui no DF é o tribunal que paga a perícia pela assistência. Já em São Paulo, me disseram que é a defensoria. Eu acho que vai variar de tribunal, isso faz parte da organização do tribunal, né, doutor? Mas assim, o caso é quando a parte é assistência judiciária gratuita ou está assistida pela defensoria? Como que é? Eu não entendi. Eu acho que no caso em que o ônus da prova tá para quem é beneficiário de justiça gratuita. Certo. O AJG. Certo. Se o ônus da prova, vamos imaginar que o autor, ele é beneficiário da justiça gratuita. E o autor requer a prova pericial. Então, em tese, era ele que teria que pagar, porque ele que requereu a prova. Como ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não é obrigado a pagar a perícia. Ele está isento do pagamento dessa perícia. E aí, o que vai acontecer nesse caso concreto? Se o próprio Estado tem o orçamento, é o Estado que paga. Ou se o Estado não tem o orçamento, essa perícia ela tem que ser realizada e o perito só vai receber ao final do processo. E vai receber de quem? Ele vai receber do próprio Estado se o autor perdeu a demanda. Porque se o autor perdeu a demanda, é o Estado que está representando ele ali na assistência judiciária gratuita que vai pagar o valor da perícia do perito, dos honorários do perito. Agora, se quem perdeu a demanda foi o réu, e o réu não é beneficiário da justiça gratuita, é o réu que vai pagar a perícia, porque ele foi sucumbente, porque ele perdeu a demanda e entra como uma despesa do processo o valor da perícia. Então, o perito irá cobrar do réu o valor da perícia. Inclusive de assistentes técnicos também, né? O artigo 84, as despesas, tanto indenização com viagem da testemunha, assistente técnico, diária. Isso é interessante. Olha só, o assistente técnico, vamos lá. Tô empolgado aqui, não tem problema não. Eu tô dando corda. Vamos lá. O assistente técnico, ele é um profissional que vai auxiliar as partes. É um profissional de confiança das partes. O juiz não interfere em nada no assistente técnico. Cabe ao autor ou ao réu indicar um assistente técnico se ele quiser, não é nem obrigado a indicar um assistente técnico. Mas se ele indica o assistente técnico, quem tem o vínculo é a parte.
Portanto, se o autor indicou um assistente técnico, é o autor que vai pagar os honorários desse assistente técnico. Acontece que o valor dos honorários do assistente técnico, que é combinado entre as partes e o seu respectivo assistente técnico, se essa parte ganha a demanda, então vamos imaginar que eu sou um autor e eu nomeei a doutora Jaqueline como minha assistente técnica. Eu combinei com ela uns honorários, eu paguei os honorários para ela, ela me deu um recibo e tá tudo bem. Ela vai agora me auxiliar nesse processo, sendo a minha assistente técnica. Vai me ajudar a impugnar o laudo pericial oficial, vai me ajudar a fazer os quesitos, ela está em meu auxílio. Se eu ganho a demanda, todas as despesas do processo que eu paguei para ajuizar essa demanda, essas despesas agora terão que ser indenizadas a mim pelo réu que perdeu. Inclusive o valor do assistente técnico, dos honorários do assistente técnico. Se eu comprovo em juízo, e aí tem que comprovar, viu, doutora Jaqueline? Se eu comprovo em juízo que eu te paguei, e eu junto essa despesa no processo, e eu venci a demanda, a parte contrária que perdeu, que é sucumbente, tem que me indenizar esse valor. Nunca vi na prática. Eu já vi. O que eu vi foi o seguinte, na verdade eu não vi no processo, né? Foi um advogado que me chamou depois de prestar assistência, depois de um tempão, ele me pediu o contrato, porque ele não tinha mais o contrato. Porque a gente tinha feito o contrato e lá estava estipulado os valores que ele me pagou, tudo certinho. Então ele solicitou para pedir esse valor, justamente para pedir essa restituição. Mas eu não vi no processo mesmo, a parte processual, eu não vi. Eu só vi ele me pedindo e aí eu forneci, que eu tenho tudo guardado, mas foi para solicitar justamente essa despesa. Mas é bem interessante. É a possibilidade, né, da parte solicitar, já que depois ela fez tudo isso para provar e foi provado, então é direito dela. Mas olha que interessante, eu fico com uma pulga atrás da orelha com isso, sabe por quê? O valor do assistente técnico que você pagou, a parte pagou, esse valor é uma despesa processual. Maravilha, a outra parte tem que me indenizar se eu venci a demanda. Agora veja que interessante, se para ajuizar essa ação, eu fiz uma ata notarial, eu fui lá no cartório de notas e produzi uma prova, uma ata notarial. Essa ata notarial tem um custo e não é barato para produzir uma ata notarial. Essa ata notarial que eu produzi fora do processo e eu juntei no processo para demonstrar o fato e eu venci a demanda, a despesa da ata notarial não é uma despesa processual e a parte que perdeu não tem que me indenizar. Olha que interessante. Eu não sabia disso não. Pensei que poderia... Não pode, porque é uma prova produzida fora do processo. Como ela é produzida fora do processo, quando você traz ela para dentro, o valor que você pagou para o tabelião, para o notário, aquele valor não é uma despesa processual. Tem aqui uma pergunta. O que acha quando o juiz intima o representante legal da parte para depor? O juiz intima, depoimento pessoal, o representante legal da parte não pode ser ouvido em substituição à parte, não pode. E não pode ser também testemunha, não pode nem substituir a parte, por quê? Porque o depoimento pessoal é um ato personalíssimo, tem que ser o autor ou o réu. Se o autor, por exemplo, é um incapaz e está representado pelo curador, o curador não pode prestar um depoimento no lugar do autor. O procurador não pode, o curador não pode, tá? Porque é um ato personalíssimo. Então ele não pode nem ser ouvido como parte, porque ele não é parte, ele é apenas o procurador, e também ele tem um impedimento para ser testemunha. O juiz pode determinar a oitiva dele porque ele cuida do autor, ele é o curador, ele é o responsável por administrar os bens, a vida da parte. Ele pode ser ouvido? Pode, como uma prova atípica. Tá? A prova que o senhor falou no começo. Vou pegar só duas últimas perguntas que a gente já extrapolou aqui o tempo. Bom, vamos lá. Poderia falar sobre os limites do valor da perícia? Exemplo, resolução 232 do CNJ. Quanto aos valores, eu vou só dar uma introdução que é o que eu vejo. Esses valores da portaria
são para o pagamento de perícias de assistência judiciária gratuita, né? Aqueles limites. Os limites geralmente eu vejo em casos de beneficiários, mas casos em que a parte tem suficiência, aí a perícia não tem essa limitação. É lógico que a gente tem que fundamentar, porque senão o juiz não vai deferir se você fizer os honorários, colocar os honorários lá em cima, né? Mas se você colocar lá com base em horas ou com base em qualquer outro valor, por exemplo, no caso dos corretores, utiliza-se uma tabela. Então tem aquela tabela e tem os valores de acordo com o imóvel, de acordo com o aluguel, de acordo com o valor. Então já é uma base ali para estipular os honorários. Mas no caso, pelo que eu saiba, o 232 do CNJ, ele não é um limitador, né, doutor? Exatamente, ele não tem a força vinculativa. O juiz tem liberdade de fixar o valor dos honorários em conformidade àquilo que foi indicado pelo perito e pode ultrapassar o valor da tabela do CNJ. A tabela do CNJ é mais aplicada, quando realmente a demanda é de assistência judiciária gratuita. Aí sim, mas fora disso, numa ação sem assistência judiciária gratuita, não há limites ao valor dos honorários. É claro, os honorários eles têm que ser baseados no valor de mercado, num valor proporcional, num valor razoável. Tem que levar em consideração alguns critérios, como, por exemplo, a complexidade da perícia, o tempo da perícia, enfim, a matéria que vai ser objeto, se o perito vai ter que se deslocar, se o perito não vai ter que se deslocar, tudo isso é levado em consideração. Né? O tempo, principalmente, da perícia, as horas gastas para fazer a perícia, né? Mas não há uma limitação, não há uma limitação. Eu digo que a estipulação de honorários, a gente tem 3 critérios. Eu utilizo de horas. Tem horas, tem o valor do objeto, então no caso imobiliário, geralmente se utiliza o valor do objeto, e o valor da causa. Tem alguns peritos que estipulam de acordo com o valor da causa. Não é algo que eu gosto de estipular, porque isso aí é mais a parte do advogado, é o que eu acho. Então eu costumo estipular os meus honorários de acordo com as horas. Mas vamos para a última pergunta, que é uma pergunta que eu achei bem interessante e eu já vi um caso assim. Perícia na execução. Eu tive um caso em que eu estava... Ainda já tem muito tempo isso. Foi um processo, ainda era processo físico. E a perícia foi solicitada na execução e questionava os recibos, alguns recibos, porque ele dizia que aqueles recibos ali eram fraudulentos, que tinham inserido textos naquele recibo. Então, essa perícia na execução, isso é comum? Isso pode acontecer? Como que funciona? Normalmente, perícia em execução é em relação a uma perícia avaliativa, né, do valor da dívida. Aqueles cálculos que tem que fazer para chegar ao valor da execução, né? Nos contratos muito complexos, né? E faz uma perícia contábil para analisar se o valor da execução é o valor conforme está fixado no título executivo ou na sentença condenatória, se for um cumprimento de sentença. Então, a perícia contábil é bem comum. Agora, uma perícia... Para liquidação, né? Para liquidação do valor, exatamente. Agora, uma perícia para questionar se um documento é autêntico ou não é mais raro. Isso é possível quando o réu, na execução, ele apresenta a sua defesa. Se for uma execução, de título extrajudicial, ele apresenta os embargos à execução. Aí nos embargos à execução ele questiona o valor do recibo, a autenticidade do recibo, e é feita uma perícia ali. Ali, o campo probatório dos embargos à execução é muito grande. E no cumprimento de sentença pode ser através de uma impugnação ao cumprimento de sentença, mas não é comum isso acontecer. Eu peguei 2. Nesse tempo todo eu peguei só 2, essa dos recibos, e teve uma outra porque foi o seguinte... No processo de conhecimento, não houve a perícia foi negada. Ele já tinha ventilado essa frase, já tinha questionado no de conhecimento, aí prosseguiu, e aí depois na execução que a juíza deferiu.
E eu fui nomeada para esse caso. E, no fim, a assinatura era autêntica. Então, não teve nenhum problema, mas foi feita a perícia. A sentença, então, foi baseada na versão verdadeira dos fatos. Sim, provavelmente houveram outras provas que o juiz... Agora eu não me lembro certinho do processo, nem da parte processual, mas eu lembro que tinha o processo principal, foi negada a perícia e depois foi feita. Mas é isso, doutor, muito obrigada. Imagina. Adorei a sua participação. Na verdade, não foi uma participação, né? Foi uma aula. Muito obrigada. Não, aprendi muito. Imagina. E pode contar comigo no que precisar para perícia, dicas de perícia. Estou aqui à disposição. E todos vocês que acompanharam, muito obrigada. Nossa, tem um Insta que o juizado especial que fez café e ele é super participativo. Ele é. Nossa, verdade. Ele me eu tô querendo tomar esse café com bolo, porque ele tá falando desse café aí. Eu falei, opa! Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todos que acompanharam. E eu gostaria de pedir uma fotinho. Vamos fazer uma fotinho? Vamos lá. Vai ser uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gente, quem gostou dessa live, quem teve uma sacada, quem aprendeu nessa live, printa e coloca, marca o doutor Alessandro e coloca aí nos seus stories, fala aí o que você mais gostou, para que a gente possa conhecer e se tiver alguma dúvida também, né, fazer postagens a respeito. Agradeço muito a todos que aprenderam aqui, que estiveram conosco. Gratidão e até a próxima. Tchau, doutor. Obrigado, muito obrigada. Tchau, até mais. Tchau. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Tchau.